Boa tarde, é muito interessante estar aqui. Eu queria agradecer o convite do Ivan, o Henrique também, que me indicou para o Ivan. Gostoso estar no Rio também, morei aqui há alguns anos, há muito tempo atrás, e atualmente venho muito pouco aqui para o Rio, então é muito gostoso poder vir. Bom, eu vou falar de uma coisa completamente diferente da que o Eduardo falou. Vamos ver se a gente consegue ser sintético. Certamente eu tinha conteúdo para falar muito mais do que eu vou falar, mas acho que eu vou fazer um esforço para ser sintético e tentar ser objetivo. Acho que é sempre um bom exercício. Então, esse tema da sinestesia é um tema muito fascinante. Eu queria começar com esse trecho com que o Kevin Dunn abre o livro dele sobre sinestesia e pensamento transcendental. Ele começa o livro da seguinte maneira, né? Em 1922, Edgar Curtis, 3 anos e meio, filho do professor O.F. Curtis, da Cornell University, ouviu tiros de rifle soando perto da sua casa, poderia ser uma das favelas aqui das grandes cidades do Brasil, né? E perguntou à mãe: o que é esse ruído grande e negro? Dias depois, ao ser colocado para dormir na varanda, Edgar ouviu um sonzinho agudo e perguntou: mãe, o que é esse barulhinho branco? Quando a mãe lhe disse que se tratava de um grilo, ele protestou, ele imitou o barulho e disse assim: não o ruído marrom, o ruidinho branco, e imitou o som estridente mais alto de um outro inseto, né? Bom, ao ouvir o ressoar mais distante de um outro grilo, Edgar disse que era um som vermelho. E para ele o zumbido dos ventiladores elétricos era laranja, o de um aspirador de pó negro, o de um bonde passando na rua era amarelo. Então, sozinho numa sala com o piano, ele começou a brincar com as teclas e ficou emocionado com as cores dos sons, dizendo que o dó central era vermelho, que as notas mais graves eram mais escuras e as mais agudas mais brilhantes. Um dia, ao olhar um arco-íris, ele disse: uma canção. Uma canção. Então, esse caso desse menino é um dos muitos e muitos casos de pessoas que experienciam esse misterioso fenômeno da sinestesia, que é você ter uma percepção que não está ligada àquilo que é o estímulo, né? Então, você associa uma cor a um som, uma forma a um sabor. Hoje em dia, isso depois de 89, quando saiu o livro do Saitovich, tem um monte de gente pesquisando sobre isso. Se vocês botarem sinestesia no Google, vai aparecer uma infinidade de coisas. Mas isso começou a ser discutido no século XIX, depois teve um período que foi meio banido, porque era uma coisa que a psicologia não tinha como pesquisar, embora na Alemanha o pessoal da Gestalt tenha encontrado algumas estratégias, e agora voltou, né? Eu fui já a vários congressos. Eu não vou ler todas as telas, porque é muita informação e a gente não vai andar. Mas o Nabokov, aquele que escreveu Lolita, ele é um caso famoso de um escritor que era sinesteta. As letras para ele tinham cores, as palavras tinham cores e tal. Então, eu sou um caso muito legal de audição colorida. Eu tenho sensações de cor simplesmente por formar uma certa letra enquanto eu imagino o seu desenho, e por aí vai. Bom, o Merleau-Ponty, o filósofo francês que escreveu sobre a percepção, ele tem algumas páginas sobre essa questão da sinestesia, e ele dizia assim que os sentidos se traduzem uns nos outros sem precisar de intérprete, sem passar pelo conceito, né? É uma síntese do corpo. E acho que o melhor exemplo disso, como eu não quero ficar discutindo percepção aqui, é esse exemplo do Kohler, que é genial, que ele preparou essas duas figuras, uma chamada Kiki, outra Buba. E praticamente 100% das pessoas dizem que Kiki é aquela da esquerda e a Buba é a da direita. Então, existe uma associação aí, uma síntese dos sentidos que se dá, talvez não em toda a linguagem, certamente, mas que se dá na síntese do mundo. Obviamente, a gente relaciona as coisas e constitui um mundo único onde a gente vive. Esse é um exemplo genial, né? Muito bem. No meu trabalho de pesquisa, há muitos anos lidando com esse tema da percepção,
Então, eu defini a percepção dessa forma. Percepção é um processo pelo qual algo que nos afeta no mundo, externo ou interno nosso, inaugura ou estabelece uma cadeia ativa de relações que reúne cérebro, sistema nervoso, uma certa configuração do corpo e algo mais além desse corpo de fundo, porque tudo é figura fundo na nossa percepção, numa certa circunstância na qual nenhum desses elementos pode ser ignorado ou deixado de lado. Eu quero dizer com isso que perceber não é trafegar informação. Nós não somos computadores, tá certo? Não é receber uma informação do mundo, classificar ela na cabeça, analisar, categorizar, não é nada disso. Então, perceber é dispor um mundo. Perceber o mundo é criar um mundo, né? No qual a gente pode se mover de modo satisfatório, performar. E perceber é produzir sentido. O fundamento do sentido é a percepção. Não existe mundo neutro na nossa forma de perceber o mundo, né? E esses casos de sinestesia, eles realçam, eles iluminam, eles trazem, né, para o primeiro plano esse aspecto ativo, criativo e singular, rigorosamente individual da percepção. Muito bem, vamos em frente aí e... Opa! Acho que eu pulei umas coisas aqui que eu não queria pular. Bom, tudo bem, vamos aqui mesmo. Então, só que a percepção é uma questão também cultural, não é só individual. Então, vejam essa bela fala da Hannah Arendt, né, que diz que, desde o seu nascimento, a filosofia foi entendida em termos da visão. A predominância da visão está tão imbricada na fala grega, que é o fundamento do nosso pensamento ocidental, em consequência na nossa linguagem conceitual, que nós raramente prestamos qualquer atenção a ela, como se ela fosse uma daquelas coisas que são óbvias demais para serem notadas. Tem um monte de gente que fala sobre isso, né? E diz, hoje tem uma turma aí de antropólogos que, nos últimos 20 anos, vem investigando a antropologia dos sentidos. Então, eles percebem que as diferentes culturas percebem de maneira diferente. É um negócio fascinante. O modo de perceber é o fundamento dos valores da sociedade, né? Não é à toa que filósofos como Peirce, por exemplo, dizem que a estética é o fundamento da ética, né? Ou Merleau-Ponty, trocando isso numa linguagem um pouco mais próxima da nossa experiência, ele diz assim: percepção do outro é o fundamento da moralidade. Quer dizer, quando eu percebo o outro, há um grau de violência que se torna impossível. É o que a gente tem que reaprender no Brasil. Bom, aí tem esses modelos interessantíssimos de percepção. Eu vou passar rapidinho, mas tem culturas que são olfativas, como esses nativos da ilha Andaman, que dizem que, quando perguntam como vai você, eles estão perguntando como vai seu nariz. Aí a gente acha engraçado, né, pitoresco, mas quando teve o tsunami lá, não morreu ninguém. Nós temos aqueles sistemas de radar, né, satélites e tal, mas milhões de pessoas morreram ali na costa da Índia. Nas Ilhas Andaman não morreu ninguém, eles foram para o alto da ilha e pronto. Bom, há cosmologias térmicas, cosmologias auditivas, né, acústicas, sinestésicas, como esses da Zana da Amazônia, que eles organizam todo o sistema de valores da tribo a partir de experiências com ayahuasca e tal, conduzidas pelo pajé. E aí, assim, né, a gente completa essa sessão aqui, de certa forma, tentando entender o que é a nossa cultura, né? Então, há um corte ali entre o que seria a cultura pré-moderna e aquilo que começa ali do século XVI em diante. Isso aqui, nessa fala do Benjamin, está muito bem colocado, né? Nada distingue tanto o homem antigo do moderno, quanto sua entrega a uma experiência cósmica que esse último mal conhece. O naufrágio dela anuncia-se já no florescimento da astronomia, no começo da Idade Moderna. Kepler, Copérnico, Tycho Brahe certamente não eram movidos só por impulsos científicos, mas, no entanto, há no acentuário exclusivo de uma vinculação óptica, como dizia Hannah Arendt, com o universo, a qual a astronomia muito em breve conduziu,
um signo precursor daquilo que tinha de vir. Então, o trato antigo com o cosmos, esse unificado, que envolve todos os sentidos, cumpria-se de outro modo, na embriaguez. Então, a gente vai ilustrando isso, né? Vejam, já na era moderna, né, como é que se via o pensar? Aqui é um sujeito, né, um filósofo isolado, olhando a paisagem pela janela, o corpo separado do mundo. E, se vocês olharem bem, esse desenho é o quê? É um olho, né? Quer dizer, na modernidade, pensar é uma operação totalmente visual, é o único sentido que pode construir relação sujeito-objeto, né? O único sentido que pode pegar uma coisa ali e tratá-la objetivamente é a visão. Os outros dependerão da representação visual. Não queria perder muito tempo nisso, se for o caso, a gente volta um pouquinho. Mas eu uso, na minha tese, eu usei essa obra do Man Ray como uma espécie de síntese do pensamento ocidental moderno, porque, de certa forma, o Ocidente é isso aqui. Ele é um olho, na verdade, monocular, que é o olho da perspectiva, e que ele oscila, né, de um lado ao outro, mecanicamente, né, como se a gente fosse da esquerda à direita, assim, na política, vamos dizer, sem nunca perder a sua proeminência sobre os outros sentidos. Então, a Constance Classen dá um exemplo bem bonito, que ela diz o seguinte, conta a seguinte história. Século XVI, os caras faziam concursos de rosas na Inglaterra, e as rosas eram avaliadas pelo seu perfume. No século XIX, eles fazem os concursos de flores, elas são avaliadas pelo seu visual. Então, a visualidade vence, é o sentido da razão. Entretanto, né, o McLuhan, então, lembra, né, que o homem tribal, esse homem pré-moderno, o melhor das sociedades orais, né, porque vai mais longe além do tribal isso, mas é um homem cujo o ouvido, ele diz assim, é um mundo acústico, né? E esse mundo acústico ele é sinestésico ao invés de analítico. A fala é uma afirmação de todos os sentidos de uma vez, é uma expressão do corpo todo. Eu não vou ler essa fala inteira aqui do Riley, mas o que ele quer dizer com isso é que o que está escrito aí, quem quiser ler, porque eu não tive paciência de traduzir, essa é muito grande. Ele descreve uma experiência naquela catedral de Chartres, na França, que é uma das mais importantes catedrais medievais. E ele fala assim, olha, estar ali em Chartres é viver uma experiência sinestésica onde você sente os cheiros dos incensos, as luzes vindo pelos vitrais, o canto gregoriano cantando ali. Enfim, você tem uma experiência de um nível de imersão que é muito diferente dessa experiência racional moderna governada pelo olhar. Muito bem, então a minha síntese com a qual eu tenho trabalhado aí em relação à questão da sinestesia é que ela é uma experiência pré-verbal do mundo. Os psicólogos relatam que ela é frequentemente encontrada em crianças. Certamente ela é parte da experiência dos bebês que não separam as sensações, só tem intensidade e tempo. Ela é uma coisa relacionada à imersão, oposta à experiência analítica racional do mundo. Ela é uma experiência de tempo específica, de agora, de imediaticidade. Ela é como uma dilação deslocada no tempo, não tem nada a ver com o tempo do relógio, que é o tempo que normatiza a nossa experiência. Por exemplo, se eu passar do tempo aqui, eu vou atrapalhar o andamento do evento. Vivemos em função do relógio. Bom, assim, essa experiência sinestésica ela se opõe aos fundamentos da experiência da cultura moderna e a sinestesia se apresenta como um modo particular de consciência. Ela é uma gestalt, é uma forma de fazer mundo muito específica que o sinesteta experimenta e não consegue descrever direito. Então, essas qualidades levaram Saitovich, que é esse cara que escreveu esse livro sobre sinestesia, em 89, a comparar a experiência sinestésica ao êxtase espiritual, descrito pelo William James em Variedades da Experiência Religiosa. Esse é só um pedaço, né? A coisa tem outros aspectos. Então, o que a gente acompanha, curiosamente, é como a história dos trabalhos de arte ligados a essa tentativa de sintetizar os sentidos, de somar, de ultrapassar os limites de um campo de sentidos,
está sempre ligada a uma tentativa de recuperar esse modelo de experiência, vamos dizer assim, pré-moderna, da unidade dos sentidos. Então, você vai ver que o Athanasius Kircher, com a Lanterna Mágica, que escreveu muito sobre esse assunto, era um cara da Contra-Reforma, quer dizer, ele queria preservar aquele tipo de experiência religiosa que a modernidade com a racionalidade estava derrubando, né? Tirando. Então, ele queria criar uma experiência anterior com a sua Lanterna Mágica. A mesma coisa com o Padre Castel, que é um francês que, pouco depois, a partir dos textos do Athanasius Kircher, quis criar o primeiro teclado de cores na França. Parece que não funcionou muito bem, porque havia muitos limites de tecnologia. Nem eletricidade não tinha, certo? Mas ele tentou, escreveu a respeito, tem muitos textos que falam, né? Mas olha que interessante, né? Naquele momento, século XVII, aliás, isso aqui é um pouco anterior, desculpem, a forma como se entendia a percepção era integrada ainda. São forças que estão se degladiando na cultura. Então, esse quadro do Rembrandt, que é o mesmo autor daquele outro quadro do filósofo, fala que o cego enxerga com a mão, o cego Tobias, né? Então, a forma de entender a percepção era integrada ainda. E a visão e a divisão, a separação dos sentidos, é um negócio que só vai se consumar no século XIX mesmo. A mesma coisa que o filho pródigo, quer dizer, ele é enxergado pelo pai com as mãos. E essa imagem fantástica do Goya, que eu descobri a partir de um texto do Guy Brett sobre os trabalhos da Lygia Clark, ela fala muito bem, incrível, final do século XVIII, como ali há uma negação já do corpo instalada, há uma negação dos sentidos, e, a partir daqui, nós estamos realmente no império do olhar. Essa imagem é uma imagem incrível. Bom, muito bem. A gente vai acompanhar como, ao longo do século XIX e século XX, as ideias de arte que estão ligadas à sinestesia, elas estão sempre na contramão da modernidade, sempre na contramão da especialização dos sentidos, da especialização dos saberes, de um saber racional, do materialismo. Elas estão sempre na contramão desses valores que vão atropelando, né, a cultura europeia e tudo aquilo que vive na esfera da cultura europeia. Então, o Coleridge, que é um poeta romântico inglês, vai falar uma luz no som e o poder de som na luz. William Blake fará uma crítica da racionalidade do Locke, empurrada pelas rodas d'água do Newton, né, e que suja em tons pesados todas as nações da Europa, né? Aí portanto, vamos dizer assim, esse bastão que vem ali via Athanasius Kircher, portanto, via, né, Contra-Reforma, deságua no romantismo, e via romantismo vai parar no simbolismo francês, que tinha muita influência do romantismo, e o Baudelaire, basicamente, era muito influenciado ele era muito ligado nos românticos e gostava muito do Wagner. Então, esse poema é frequentemente citado na literatura sobre sinestesia, porque ele fala que os perfumes, as cores e os sons se correspondem, perfumes frescos como as crianças, ou perfumes mais corrompidos, enfim, ricos e triunfantes, né? Também o Rimbaud, com o soneto das vogais, né, que ele dá cores, então o A é preto, o E é branco, o I é vermelho, o U é verde, o O é azul. Bom, enquanto isso, a tecnologia está avançando. Então, na influência desses românticos ingleses, você vai ter gente construindo órgãos de cores. Então, na Inglaterra, aliás, nos Estados Unidos, o Bainbridge Bishop constrói esse instrumento que chegou a ser vendido, teve várias unidades vendidas e tal. Esse cara, na Inglaterra, produz esse órgão de cores, o Remington, que foi usado depois na execução de uma peça do Scriabin, chamada Prometheus, que é uma composição que já previa uma partitura de cores, e que é uma partitura bastante mística. Então, está sempre ligado a essa questão da espiritualidade, né? Tinha esse cara aqui, essas são tabelas que estão no meu livro. Isso tudo na Rússia pré-soviética.
Tinha uma série de discursos espirituais ali, com as coisas mais loucas. Bom, Rimsky-Korsakov trabalhava com cores. Esse Mikhail Chekhov, que era sobrinho do Chekhov, ele encenou um Hamlet, fazendo correspondências entre as sensações e as posições e as cores. Então, vamos em frente aí. O Scriabin, o Schoenberg, que também era um romântico, daí o Kandinsky. Todos esses caras estão ligados, e esses caras aqui já estão ligados a umas soluções tecnológicas melhores, quase no cinema. Esse Thomas Wilfred produziu trabalhos muito bem-sucedidos, e estava ligado à teosofia. Essa Mary Ellen Budd também. O Oskar Fischinger era um cara profundamente ligado ao budismo. Ele foi da Alemanha para os Estados Unidos. Lá ele influenciou uma geração de cineastas experimentais, de filmes abstratos e som, enquanto, por exemplo, o Olivier Messiaen, na França, era um cinesteta e dava descrições muito detalhadas das experiências das obras dele, e era um cara profundamente católico também. Esse cara aqui, essa dupla, John e James Whitney, dois irmãos que foram aprendizes do Fischinger, são os criadores do conceito de visual music, principalmente o John Whitney, que é um pioneiro do vídeo digital, justamente. Então, que também era um cara ligado a um discurso espiritual, Esse Ron Pellegrino é um cara que está até no Facebook lá. Ele produziu toda uma tecnologia de lasers para fazer a mesma coisa, imagens abstratas e sons ligados às mesmas equações dos lasers. Trabalho único, muito interessante. Na União Soviética surgiu toda uma cultura a partir do Scriabin. Aqui no Brasil, Jorge Antunes, que é um compositor carioca que hoje está na Universidade de Brasília, ele tem um livro chamado A Correspondência entre as Cores e os Sons. E ele vai mostrar que a tabela que ele desenvolve, baseada nas frequências, é igual a uma tabela da Rosa Cruz. Muito interessante. Bom, para concluir, o que eu acho interessante, porque, obviamente, isso é um recorte, tem muitos outros trabalhos, é uma coisa, quanto mais você mexe, mais coisa aparece, é que as descrições que os psicólogos dão, que os artistas dão do que eles fazem, os cinestetas, que os críticos dão das obras. Então, esse cara descreve a execução do Prometheus, e do Moritz descrevendo os trabalhos do Wilfred, aquele que eu mostrei há pouco aí, todas elas parecem muito parecidas. Parecem parecidas é boa, né? Todas elas são muito parecidas. Então, você vê que se a gente vai na direção de entender que a experiência sinestésica, como dizia o Merleau-Ponty e alguns autores, é a própria estrutura do perceber, né? O Merleau-Ponty diz que no perceber transcendência e imanência estão combinados já no que... Porque eu sempre vejo mais do que o que eu percebo. Então, aqui o Benjamin falando como fumou haxixe, né, e teve uma experiência de audição colorida. O Merleau-Ponty dizendo que a síntese disso está no corpo. E, muito bem, a cultura contemporânea digital hoje é uma cultura onde esse tipo de síntese sinestésica está por todas as partes, tá certo? Live cinema, trabalhos são uma verdadeira epidemia de videoinstalações. Hoje, como é que se diz? Videomapping, o trabalho do Henrique, isso está por toda parte. Mas nós não estamos mais na modernidade, né? E surgiu uma tecnologia que traduz bits e bytes, uma coisa na outra, com uma facilidade total. Qualquer interface hoje é tocável, a gente põe qualquer som no computador, já vem com imagem, enfim. E qual é a diferença disso para aquela sinestesia medieval? É que hoje isso passa pelo filtro dos algoritmos. Portanto, nós vivemos um ambiente de uma sinestesia calculada, que é o que eu chamo de percepção digital no meu trabalho. Então, a sinestesia contemporânea é a sinestesia tecnificada, isto é, instalação do campo percebido como projeção de cálculo. That's it. Obrigado.